E finalmente, The Last of Us está entre nós. A série baseada no consagradíssimo jogo de videogame do PlayStation agora ganhou sua versão live action. E nós sabemos qual é a dificuldade de se transpor jogos para a TV, para o live action, filmes e séries. Então, fica aqui comigo para saber as primeiras impressões desse primeiro episódio lançado pela HBO Max. Vem que tá demais. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Cinestesia, Cinema nas Entrelinhas. Mas não é só cinema não, gente. Cinema, séries, games, cultura pop em geral. Um canal que você vai falar tecnicamente, sim, mas também vamos falar da parte das entrelinhas, né? Como essas séries, essa cultura, a arte pode influenciar no nosso dia a dia, psicologicamente, como forma de evolução e tudo mais. Eu sou o Felipe Leal e convido vocês a se inscreverem também no meu Instagram, Cine nas Entrelinhas, onde eu vou trazer lá bastante conteúdo rápido, coisa bem legal. Mas hoje vamos falar dessa série aguardadíssima. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? Porque eu sou um dos fãs da série The Last of Us, um jogo lançado, se eu não me engano, lá em 2013 pro PlayStation 3, foi no final da geração do PlayStation e esse jogo surpreendeu pela capacidade técnica e ele pôde explorar tudo que o PlayStation 3 em fim de geração podia entregar. As pessoas se surpreenderam com a capacidade técnica do jogo, o lado de gameplay extremamente avançado e detalhado e uma história com uma narrativa assim encantadora, que bate, muito filme famoso de Hollywood. E esse jogo foi crescendo no passar dos tempos. No lançamento do PS4, ele foi feita uma remasterização, que foi essa versão. Eu joguei as duas versões, mas foi a remasterização que foi a versão final pra mim, em termos de qualidade, porque deu um upgrade no gameplay, no visual, e virou pra mim a obra máxima. Mas eles acabaram de lançar pro 5 de novo, é só pra vocês terem uma ideia. O jogo ganhou todos os prêmios possíveis na sua época, virou um best-seller da marca e colocou lá, né, a PlayStation definitivamente como uma grande desenvolvedora de jogos, né? A Sony é o PlayStation tem como característica desenvolver jogos de muita qualidade e saber explorar a narrativa dos games, né? Recentemente foi lançado também o 2, que é sensacional, um thriller psicológico de ação também com muita qualidade. E a grande dificuldade do cinema é o quê? Adaptar jogos, né? Porque o jogo, diferente de um desenho, de uma animação, é algo que envolve narrativa, que envolve gameplay. Então você passar a sensação ali pro fã de algo que envolva um jogo, a forma de olhar um jogo é diferente. Você tem que ter uma história por trás, mas você passa grande parte desse processo do jogo jogando, né? Destruindo personagens, matando, stealth, o que for. Então você adaptar isso para que fique dinâmico para as telonas e as telinhas sempre foi o grande desafio. E na maioria das vezes isso não foi bem feito na história do cinema e da TV. Mas posso adiantar para vocês que The Last of Us conseguiu fazer com maestria pelo menos esse primeiro episódio, trazendo muitos recursos do jogo, trazendo um fanservice muito bem feito e ampliando o mundo de The Last of Us pra gente, e ficou muito legal. Bom, claro, nem todo mundo assistiu, né, ou jogou The Last of Us, então eu vou contextualizar vocês aqui dentro da história para quem não conhece essa história magnífica. The Last of Us conta a história de um futuro apocalíptico onde a humanidade foi consumida por um fungo que devastou suas mentes e transformou essas pessoas totalmente em pessoas irracionais, né? Havendo ali um caos, uma destruição. E a história se passa alguns anos depois desse acontecimento, onde o mundo foi dividido ali entre um governo militar que controla, criando quarentenas ali em várias regiões dos Estados Unidos, para ter esse controle, para evitar essa guerra com esses infectados, né? Só que durante isso existe um movimento rebelde também que tenta ali desenvolver e trazer uma possível cura. Existem o mundo vira um caos, então a lei do mais forte prevalece. E dentro desse mundo ali de sobrevivência você conhece Joel, que é um cara que
por um fato muito triste no passado, ele hoje sobrevive com pequenos trabalhos e contrabandeando alguns tipos de materiais para sobreviver e conseguir lá encontrar uma pessoa muito especial que se afastou dele no passado, né? É um cara totalmente perturbado, que traz muitos traumas do passado e tenta sobreviver naquele meio. E você tem também aqui a Ellie, uma criança que nasceu já desse meio apocalíptico e o universo deles se cruzam dentro de uma missão muito importante. Esse é o verdadeiro road movie, vamos dizer assim, né? Porque a história do jogo, do primeiro jogo, se passa em você ir de um ponto a outro, que esses personagens têm que cruzar a América, passando por todos esses desafios. Sejam os infectados, sejam gangues locais, sejam o movimento rebelde, todos para encontrar nesse meio do caminho. E o que mais encantou todo mundo nessa história, além do gameplay, onde você monta armas, monta várias coisas, é a relação que acontece entre o Joey e a Ellie, que forma ali uma narrativa muito bem construída e faz você se emocionar, vibrar, chorar durante todo o processo do game. E voltando agora para a série, eles conseguiram fazer isso muito bem. Primeiro lugar, a série, o jogo que é criado por Neil Druckmann, o produtor, criador da série de games, foi o cara que veio produzir e roteirizou, escreveu a história também da série. Então já é um ponto positivo, porque o cara que entende muito bem desse universo veio transpor esse universo para o mundo das séries. E se não fosse isso, de repente, a quebra, né? Eu acho que a maioria das vezes que as séries dão errada é porque não há essa conexão, assim, forte, né? Unificada entre quem criou o jogo e quem está criando a série. Trazendo, às vezes, uma visão muito pessoal do produtor, do diretor, que não se conecta com o mundo original. Aqui não. O Neil Druckmann trouxe todo esse universo pra cá e ele fez uma coisa de forma magistral. Ele pegou todo o desenvolvimento da série. Você tem aqui um primeiro episódio que ele conta em vários fatos uma parte da história. Então você tem aqui quase que à risca, com pequenas mudanças, todo o acontecimento ali daqueles primeiros, sei lá, 1 hora e meia de game. Então assim, você que conhece a série vai se deliciar com momentos retirados idênticos do jogo. Existem cenas nesse primeiro episódio que você, até o ponto de vista de você como jogador, eles recriaram na série. Então isso foi fenomenal, colocando ali o fã da série e imerso dentro daquele mundo, trazendo cenas detalhadas, idênticas da que você vê no game. Primeiro ponto, extremamente positivo. Segundo ponto, importantíssimo para você que conhece e jogou os jogos. Como Neil Druckmann trabalhou a ideia de não ficar algo repetitivo. Porque a minha sensação era o quê? Se você aproxima demais do game, você vai tirar o efeito surpresa do cara que jogou, como eu, jogou os dois games. Então, pô, eu já sei como termina essa história. Então, com certeza, isso vai perder o impacto da surpresa de muita coisa. Eu fico com o sentimento de estar sendo abraçado por esse mundo que eu já conheço, sou familiarizado e amo, mas eu perco o efeito surpresa. Então, como eles fizeram? Imagina que dois personagens se encontraram na história nesse momento. A personagem X estava com um machucado aqui e o personagem Y estava com um machucado aqui. Na série, a solução que eles trouxeram para abastecer o fanboy de novas informações foi estender esse momento. Então, se você conhecer os personagens no game a partir desse momento, por muitas vezes você conhece esse personagem 1 hora, 1 dia, 1 semana antes daquele fato acontecer, autenticando o porquê que aconteceu X motivo aqui. Você vai entender agora visualmente, vendo esses fatos acontecerem. A apresentação da Tess, a apresentação do Joel e até da filha dele, da Sarah, foram trazidas de forma muito mais abrangente. Falando nisso, eu gostei muito da imersão maior que eles fizeram com a Sarah, além do game, né? Você tem aqui mais participação dela, botaram uma atriz fantástica, mudaram as características físicas da atriz, mas entregaram uma menina carismática, bem envolvente. Então você começa a ter mais informações.
palmas para Neil Druckmann e sua equipe, porque você passa a ter algo novo. É como se fosse uma versão estendida do game. Isso eu achei também fantástico. E para você que não conhece a história, vai poder se deliciar com o início de história que já deixa você arrepiado, trazendo todos os fatores que aconteceram naquela primeira 1 hora e meia do game, tá? Mudando algum detalhe ou outro que não atrapalha na imersão. Até para você que conhece o game, eles fizeram pequenas mudanças interessantes também, que não atrapalham o fator em si, mas tudo que tá ali naqueles primeiros momentos do jogo, você encontra. E com uma interpretação magnífica dos atores aqui, com grande destaque para Pedro Pascal e Bella Ramsey. Os dois ali apareceram de uma forma muito interessante. Claro que nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio, a personagem da Ellie ainda não tem ainda uma grande força. Eu senti uma boa diferença, sim. Eu senti uma personagem mais agressiva e mais rebelde do que a Ellie do game. E eu acho totalmente compreensível, porque pensar que aquela personagem nasceu naquele mundo caótico, apocalíptico e sem uma vida que uma criança poderia ter, dificilmente você vai ter uma criança ali feliz e contente, né? Eu vejo muito, eu traço até um comparativo com uma criança que nasceu ali, que cresceu ali perto do tráfico e se identifica com certos quesitos ali distorcidos da sociedade, e que não tem como a gente julgar essa criança ser uma criança doce e bela, que você não vai encontrar. Então eu achei o personagem mais agressivo e mais rebelde ali também, nesse primeiro momento. E o Joel, interpretado por Pedro Pascal ali, gostei muito. Eu confesso que eu queria um Joel mais imponente, né, com uma carcaça maior, porque eu gosto daquele visual do game dele, mas o Pedro Pascal ali entregou muita qualidade. Eu gostei muito do que ele fez ali, trazendo os traumas do Joel, trazendo uma certa, um lado de indiferença para certas coisas da humanidade. Eu gostei bastante, cara. Tá ótimo. O visual tá assim, gente, perfeito. Eles foram reproduzindo até as roupas dos personagens ali que se passam naquele momento. Funcionou muito bem. A personagem da Tess também eu gostei bastante. Eu até gostei mais de como ela foi tratada nesse primeiro momento do que no game. Porque no game acaba ficando um pouco mais raso pela participação dela. Aqui não. Você já tem essa introdução um pouco mais alongada da personagem e isso faz você se importar um pouco mais. Tem um fato também importante nesse primeiro capítulo que mostra, assim, como ela sente o momento que acontece naquele local, né? Existe um fato específico lá que mostra que ela não ficou indiferente e fria ainda. Ela ainda sente o impacto de ver certas coisas, de viver certas coisas, e isso mexeu bastante também e aprofundou mais a personagem, que eu achei super legal. A parte de ação, gente, eu achei na medida também, porque a grande questão dessa série é como eles vão dosar essa questão da ação, porque o jogo, você tem várias formas de vivenciar a sua jornada. Você pode partir pra mão, partir pra porrada diretamente com os personagens. Você pode usar de stealth, né, de algo mais estratégico, finalizando ali inimigos de uma forma quieta, tá? Então você tem esses dois jeitos. E então no primeiro episódio você tem momentos de ação, tem momentos de tiroteio, mas também você já tem um pouco desse suspense. E eu acho que a série, para ela caminhar bem, ela vai ter que equilibrar o quesito suspense, porque, gente, mesmo já conhecendo a história, mesmo já tendo jogado os dois jogos, eu tive um arrepio da tensão criada na aparição dos primeiros seres ali. Gente, foi muito bem feito. Então eles explorarem bem esse suspense com o equilíbrio da ação vai ser algo fundamental pra gente não perder a mão. Não pode virar um filme de ação, mas também não pode virar um filme de conversinha, de bate-papo o tempo todo, né? Precisa ser algo equilibrado, porque o jogo equilibra muito bem. Espero ver também mais pra frente mais daquelas coisas de improviso, né? No jogo ele faz você criar armas e sobreviver mesmo naquele mundo. Apesar de ser um jogo bem linear, você tem várias formas que você pode ali, se você se cercar bem de equipamentos, criar tanto bombas de gás, molotov e entre armas adaptadas, facilitar ou não o percurso da sua jornada. Espero ver isso também na série e mostrar
mostrar mesmo uma adaptabilidade daquele momento. Porque senão, gente, tem que ter muito cuidado, né? Uma coisa que eu gostei nesse primeiro episódio, quando se fala em infectados, em pessoas irracionais que mordem e comem outras pessoas, a primeira coisa que, principalmente para as pessoas que estão acostumadas com esse mundo zumbi, é fazer comparações com The Walking Dead, entre outras obras, né, já exploradas e massacradas do tema zumbi. Mas aqui eles conseguiram trazer para um lado que, nesse primeiro episódio, entregou mais drama e menos dessa coisa da correria, de infectados, de matar, não pode me morder. Então, isso também foi muito bom, gente. Olha, trilha sonora ficou muito imersiva, de muita qualidade. Você tem menções daquele violão magnífico dos dois jogos, takes que relembram totalmente de arrepiar. Os momentos chaves ali do primeiro 1 a 2 horas de game estão nessa série e de forma magistral, arrepiando os pelos do braço. Gente, eu tô assim empolgadíssimo, porque eu fui com uma hype muito alta, porque tá entre os 3 jogos, dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, porque eu sou da área de cinema, então eu sempre gostei de narrativas bem contadas, e The Last of Us entrega muito bem. Mas o primeiro episódio confortou meu coração, e ainda mais sabendo que a produção do game aqui, né, o principal cabeça tá ali acompanhando, criando toda a história, isso me conforta bastante em esperar uma grande série aí pela HBO. You trust me? Bom, pelo visto, um episódio agora, e eu acho que o outro só semana que vem. Então a gente tem bastante tempo essa semana pra comentar e bater papo sobre essa série. Então, ó, comenta aqui pra mim se você viu, o que você achou e quais foram os pontos altos dessa série. Mas, gente, sem spoiler, tá? Vamos tentar disfarçar, porque às vezes muitas pessoas podem vir aqui pra pegar essa análise e depois assistir a série. Então comenta lá quais foram os pontos fortes, mas tenta não dar aquele spoiler pra entregar a experiência de quem não assistiu ainda, tá bom, pessoal? Bom, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.